Vossa Santidade pergunta se são meus esses livros. E todos esses escritos, eu lhes afirmo, são sim. São meus os escritos, são de minha autoria. Escritos estes que trouxeram de volta a minha consciência, que por diversas vezes não teve onde repousar. Aflita vivia minha alma, em busca de acalanto e de refrigério. Rezei muitas vezes, supliquei com fervor, roguei a Santa Ana que aplacasse a minha consciência. Visitei as igrejas, andei pelos corredores de quase todas, à procura de um consolo. Este é o resultado. Diante de uma vida miserável e perdida, isso é o que me resta. Me prostrei diversas vezes diante dos santos da igreja e de todas as pessoas intituladas como autoridade. De todas as épocas, me encurvei clamando, dá refúgio à minha alma. E por mais que eu me esforçasse, não consegui uma noite sequer me ver livre da má consciência que me perseguia. Quantas noites chorei, e por mais que eu lutasse contra o pecado e contra a impureza, os meus próprios pensamentos se levantavam contra mim. Me esbofeteavam e se encarregavam de me levar todas as noites ao deserto. Noites e noites sem dormir. Dias e dias sem comer. Dormi muitas vezes sobre as pedras. Comi muitas vezes pão e água. Submeti diversas vezes o meu corpo a flagelos. Açoites, quem sabe assim a minha alma alcança a salvação. Sim, são meus esses escritos. Hoje me alegram e me encorajam, pois um dia minha consciência angustiada em meu peito procurava onde repousar. Mas hoje os meus olhos podem novamente se reerguer diante de uma nova consciência e de uma nova realidade. A certeza de que o justo viverá pela fé. Vossa Alteza Imperial pergunta se revogo os meus escritos, se renuncio todos eles. Como poderia eu, diante de tamanha experiência, inexplicável diante dos olhos dos homens, renunciar uma porta de esperança que se abre diante de tantas almas atormentadas, não por si só, mas por um ensino distorcido acerca de um Deus irado e implacável, justiceiro, assentado num trono que julga da perfeição os imperfeitos na terra. Qualquer alma pobre é capaz de se compadecer diante de tantas tentativas humanas, fracas de satisfazer a vontade de Deus. Homens que se expuseram ao ridículo muitas vezes. E o que dizer da Santa Igreja Católica? Suas práticas viris, tentativas persuasivas de convencer os leigos de que há um caminho de purificação por meio de indulgências. Cheguei a ouvir da boca do próprio Tetzel: assim que as vossas moedas tocarem o fundo do gasofilácio da Santa Igreja Católica, as almas dos vossos parentes saltarão felizes do purgatório. Esse e outros absurdos subiram para vexame aos meus ouvidos, diante de tamanha revelação de que a certeza da justificação é graça mediante a fé. Há entre nós santos que oferecem a pena do próprio Espírito Santo em favor de purificação. Se nós fôssemos capazes de reunir aqui em Wittenberg os pedaços e as lascas que se dizem ser da cruz de Cristo, certamente conseguiríamos montar um navio. Há outros que dizem possuir
os fragmentos dos pães da Santa Ceia, e até o cálice tocado pelos lábios do Senhor no dia glorioso. Há quem diga no nosso meio que traz de maneira intacta o leite da própria Virgem Maria. Se contássemos cabeças de São João Batista pela Europa, conseguiríamos reunir pelo menos 12. Se nós nos reunirmos aqui com a expectativa de que eu venha retirar as minhas palavras, revogar os meus escritos, eu tenho algo a dizer. Digo a vossa santidade e ao arauto do imperador que eu estou completamente vinculado a estes textos e às escrituras. Minha consciência está presa à palavra de Deus, e a menos que eu seja convencida por ela, pelas próprias escrituras sagradas e por evidências racionais, que eu não posso viver dessa forma, não irei me retratar. Não revogarei coisa alguma, porque não cabe a mim ir contra a minha consciência. Não é puro e nem santo. Aqui estou, diante dos senhores. Não posso agir de outro modo. Que Deus me ajude. Amém. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás com artimanhas e astúcia. Aleluia! Glória a Deus! A graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Amém? Igreja bendita do Senhor. Eu me sinto muito amado pelos irmãos, né? Por se disporem a entrar nessas aventuras junto comigo. Sou alguém muito feliz para inventar esses empreendimentos aqui, né? Certamente eu faria só pelo Senhor, mas é muito bom saber, embora eu não consiga te ver daqui, né, que você está aqui comigo nisso. Amém? Me sinto assim especialmente honrado, né, por você ter dedicado tempo para vir aqui ouvir um pouco sobre isso, um pouco da nossa história como igreja, que às vezes passa despercebido diante dos nossos olhos, diante das nossas necessidades. Amém? Esse aqui é um breve relato, mas breve mesmo, sucinto, do que provavelmente Martinho Lutero pronunciou ali diante das autoridades, né, que representavam o Papa e o Imperador naquele dia. Essa dieta, ela ficou conhecida como a dieta de Worms, ela aconteceu na cidade de Wittenberg, na Alemanha. E essas foram as palavras que inauguraram um reavivamento na igreja. Amém? E hoje, dia 31 de outubro de 2025, esse evento que trouxe vida para nós, principalmente os protestantes, completa 508 anos. O mundo já tentou por séculos e gerações apagar esse memorial da história dos cristãos. Mas da mesma forma que o mundo resistiu à igreja e não pôde detê-la, assim também as coisas têm acontecido. O que é da igreja, o mundo não consegue tocar. E aqui estamos nós, né, celebrando o ano da Reforma Protestante. Nós não temos aqui como projetar, porque senão nós perderíamos o cenário, mas em Atos capítulo 2, a Bíblia finaliza o Novo Testamento inaugurando uma fase muito importante na história da igreja. Então, lá em Atos 2 acontece o Pentecostes, né? Então, os santos do Senhor, aqueles que haviam tido uma experiência com Jesus, eles são revestidos de poder. E eu sei que você, pelo menos por alto, deve saber que a igreja no primeiro século ela foi submetida a muitas perseguições. Então, os mártires só começaram com Jesus, Estevão e os discípulos, os apóstolos. Mas depois toda a igreja foi perseguida a título de ser dispersa.
De alguma forma, os imperadores, principalmente Nero, que com muita veemência perseguiu os cristãos. Olha, o imperador Nero, ele deve assumir o poder em Roma por volta do ano 54, 55. Muito jovem, ele assume o poder ali. E ele faz jus a toda a sua tirania contra os cristãos. Mas olha, ele também era muito insano. Na sua tentativa de pôr fogo em Roma, os relatos históricos é de que as casas dos judeus cristãos, elas não foram incendiadas, né? Então, boa parte da frustração da tentativa e da iniciativa de Nero foi impedida por uma intervenção divina. Mas isso se voltou contra os cristãos, porque o próprio Nero se levantou para falar: olha, vocês não estão vendo quem são os promotores dessa algazarra toda? É só olhar as casas que não estão queimadas. E dali em diante a igreja passa a ser perseguida com uma veemência ainda muito maior. Chega ao ponto de o imperador dar ordens aos seus soldados para iluminarem Roma com a vida dos cristãos. Então, nos postes das vielas e das ruas, amarravam-se cristãos e ateavam fogo. E aí os cristãos incendiados iluminavam as ruas de Roma. Tamanha era a perversidade da perseguição no primeiro século. Até o terceiro século, a igreja cresce embaixo de perseguição. O apóstolo Paulo e os outros apóstolos, eles seguem escrevendo a história da igreja com uma manifestação de poder muito incomum. Mas entre o século III e o século IV, um imperador chamado Constantino, ele se encarrega de trazer a igreja para dentro do império. E nós já vimos esse cenário ser montado algumas vezes para perceber que esse casamento não dá certo. Quando nós envolvemos cultura, política, filosofia no meio da igreja, essa mistura não promove bons frutos. Por volta do século IV, a igreja passa a ser a igreja do império. O império passa a exercer domínio agora também com a bandeira cristã, porque o próprio imperador se dizia cristão. Ele alega ter tido uma experiência, uma visão do sol com a cruz, e ele acreditava ser o próprio Cristo o visitando. E diante desse cenário, ele começa a impor a sua própria confissão de fé a todos aqueles que eram conquistados, né? Há historiadores que dizem que durante esse tempo houve um grande mover de evangelismo no meio dos cristãos, porque o próprio imperador se encarregava de evangelizar as pessoas com um evangelismo que ficou conhecido como ferro e fogo. Então ele sitiava as cidades, aprisionava os homens, os encurralava, acendia uma grande fogueira no meio da praça e ateava o fogo nas lanças de aço. E os homens, adultos primeiro, eles se enfileiravam e os soldados do império perguntavam: olha, com uma lança incendiada, vermelha como brasa, apontada para eles: vocês aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador? E eles, com o coração assim contrito e cheio de fé, certamente eles aceitavam o apelo, a maioria. Mas quem não aceitava era transpassado por aquela lança e morria ali mesmo. Então, era muito pontual o evangelismo. Mas isso starta no meio da igreja um período que a própria história depois vai chamar de um período de trevas. Então, a igreja, aquela que foi chamada para a luz, vive 1000 anos durante trevas, sem luz, porque se misturou ao império. A igreja católica agora, ela deixa de ser católica, ou seja, deixa de ser universal e passa a ser católica, apostólica, romana. Uma das coisas que nós cristãos precisamos ter máximo cuidado hoje é com essa inclinação para o politicamente correto. Então, olha, além de ser a religião do imperador, ela também era apostólica, para cair nas graças daqueles que seguiam os apóstolos. E ela também era romana, para soar satisfação nos ouvidos dos romanos. Então, é uma iniciativa de se conciliar todo mundo, de se achar um jeito de conviver todo mundo, como se todos fossem iguais e tivessem os mesmos direitos. Então, durante 1000 anos, a igreja sofre perseguição, mas não mais uma perseguição a ferro e fogo,
não mais uma perseguição que os encurralava e os desafiava a serem devorados por leões. Não, agora a perseguição é ideológica. O imperador, ele se encarrega de estabelecer uma liturgia e passa a chamar as reuniões dos santos, que antes aconteciam nas casas, de missa. E o leigo, ele é completamente desabilitado para falar. Então morre-se o sacerdócio universal do crente. Até então, aqueles que tinham uma experiência com Jesus saíam empolgados, a despeito daquela mulher no poço de Jacó, samaritana. Ela esteve com Jesus simplesmente, e ele contou a vida dela para ela, e ela saiu às pressas a pregar o evangelho, e uma cidade toda foi impactada por aquela mensagem. Mas agora, a partir do século IV, a igreja fica enclausurada dentro de uma estrutura, e cabe ao cristão agora assentar-se e ouvir as autoridades religiosas. Isso promove um grande amortecimento no meio dos cristãos. Diante disso, a igreja passa a ditar os rumos em todas as áreas. Ela já exercia influência por causa do poder econômico. Agora ela tem também o poder religioso. E ela passa a estabelecer as formas. A reforma protestante, ela tem o seu ápice em 1517, mas há homens que vêm preparando caminho. Então, a partir do século XV, há exatos 1000 anos, após essa transição, onde o governo passou a ser a igreja, volta a acender-se uma chama no meio dos cristãos. Dentro dos mosteiros, O próprio Martinho Lutero era de uma igreja católica. E realmente ele assumiu posição devota por uma questão assim, muito peculiar. As coisas pareciam não se desenrolar para ele. Alguns historiadores contam que no momento da sua formatura, ele é formado em Direito, tem pós-graduação, ele acabou sendo professor acadêmico, mas no momento da sua formatura, aqueles que eram graduandos de Direito, eles recebiam uma espécie de espadachim na graduação. E a dele vem, no meio da festa ali, da honra ao mérito, cai, perfura o pé dele. E aquilo faz com que Martinho Lutero volte para si, se avaliando a sua própria vida. Então, ele vive dias de muita angústia no que dizia respeito à sua vida devocional com o Senhor. E é esse clamor que faz com que ele cruze o caminho de alguns homens. E um desses homens dá uma direção para ele, fala, olha, vai ler o livro de Romanos. E ele passa a se debruçar sobre aquilo, a despeito de encontrar algo ali que ainda não tinha visto. As escrituras já eram conhecidas dele, mas ele nunca havia se inclinado com tamanha devoção àquilo. E é quando ele, lendo o capítulo 1, verso 17, ele se depara com esse versículo que acaba se tornando um grande marco na reforma protestante, de que o justo viverá pela fé. Que a justificação que ele buscava por meio do comportamento, por meio dos flagelos, por meio do alto sofrimento, da vida devocional santa, ele só podia encontrar por meio de Cristo. E isso explode no coração, ao ponto dele renovar os seus olhos a despeito daquilo que a igreja fazia. Há quem diga que Martinho Lutero muitas vezes olhou para a atitude do próprio Johann Tetzel, porque parece ser assim o ápice dos mercenários. Eles decidem construir a basílica e Tetzel é quem é comissionado para explorar a Europa oferecendo as indulgências. O que eram as indulgências? Eram esses pedaços místicos, históricos, que compunham a história do Novo Testamento, oferecidos para a igreja, a título de que, ao comprar aquilo ali, eles compravam um terreno no céu, eles compravam a sua própria salvação. E dependendo do valor do investimento, da quantidade de moedas que entrasse no gasofilácio, eles não compravam só a sua salvação, compravam a salvação dos seus filhos, dos seus cônjuges, dos seus pais e até dos parentes que já haviam morrido. Como o próprio Tetzel diz, e ficou marcado na história, olha, quando as suas moedinhas tocarem o fundo do gasofilácio da Santa Igreja Católica, as almas dos vossos parentes saltarão felizes do purgatório. Era assim que vivia a igreja, a despeito da compra. Era um preço a ser pago.
Mas o que explode no coração de Martinho Lutero é diferente. A certeza de que a justificação não era por meio das obras humanas, e não havia nada que o homem pudesse pagar para tê-la. E ele se levanta, indignado, para confrontar essa prática. Acredito que naquela época, ele acreditava que o próprio Papa não tinha conhecimento do que estava acontecendo. Mal sabia ele que a Igreja Católica estava toda envolvida nisso. E esse é o estopim, é o cenário, o pano de fundo que traz para nós essa realidade, a realidade de um reavivamento. Depois de Atos 2, 31 de outubro de 1517, é o grande marco na história da igreja. É daqui que o Senhor faz florescer novos avivamentos. É daqui que as pessoas voltam a se reunir nas casas, nas periferias, a despeito de praticar a presença de Deus, que até então estava presa numa liturgia, que até hoje algumas estruturas religiosas preservam. Você vai lá, recebe um folhetim, e aquele folhetim parece voltar para a gráfica e volta para suas mãos daqui a um ano, mas é sempre o mesmo. É uma igreja sem vida, é uma igreja sem movimento, é sempre a mesma coisa, porque não há um despertamento de potencial, e a Igreja Católica nunca havia se posicionado a despeito de promover no coração daquele que crê um impulsionamento, uma mudança de postura, uma busca por algo novo. Já a Reforma Protestante sacode as estruturas religiosas, até mesmo a Igreja Católica agora tem que se posicionar. Assim como surge a Reforma por meio de homens assim que se dispuseram a levar essa mensagem com mais contundência, a Igreja Católica também se posiciona com movimentos contra a Reforma. Talvez na escola você já deve ter ouvido falar na Inquisição. Então é um movimento que se levanta dentro da Igreja Católica para reprimir o avivamento que a Igreja agora protestante ameaçava estabelecer naqueles dias. É desse movimento que saem as igrejas batistas, as presbiterianas, e surgem também alguns nomes que vão ficando conhecidos no decorrer da história. Martinho Lutero é um deles, alguns que antecederam ele, como John Huss, Gutenberg, que é o criador da imprensa. A história conta que quando Martinho Lutero percebeu a corrupção e os níveis de corrupção que a Igreja Católica estava exercendo sobre a membresia, ele escreveu 95 teses, reforçando que a salvação e a justificação era única e exclusivamente por meio da fé. E são esses os escritos que ele vai apresentar na Dieta de Worms. Olha, a história e a mão de Deus é tão poderosa e interessante ao mesmo tempo, que todos os pré-reformadores acabaram caindo nas mãos ou do imperador ou nas mãos do Papa. A própria Igreja Católica, ela se prontificava em colocar um ponto final nessas ameaças. Então, desde por volta do ano 1280, 1260, já haviam homens se encarregando. O próprio John Huss, na Inglaterra, ele certa vez disse que ele se encarregaria de fazer com que cada camponês que pisasse os pés na Inglaterra soubesse mais das Escrituras que o próprio Papa. Então, a Reforma Protestante, o surgimento da imprensa parece ser um alinhamento de tempos para que aquela mensagem agora pudesse ir além da voz, além da proclamação daqueles homens. E agora ela pode ser impressa nos papéis. Martinho Lutero agora faz com que esses escritos, os escritos que promoveram a revelação de seu coração, podem se tornar lidos, acessíveis a todos. E agora a Bíblia passa a ser compartilhada com todo mundo. O cristão pode voltar a se reunir em volta da mesa, no quintal da casa, em algum lugar que eles escolherem, em volta da Bíblia e compartilhar a palavra de Deus. E aí aquilo que havia acontecido nos séculos primeiros, antes da corrupção e da queda da igreja, agora volta à tona. E o movimento de restauração passa a acontecer no meio da igreja. Martinho Lutero, ele foi cuidado por Deus. Diferente de todos aqueles que o antecederam, parece que arranjos políticos e o próprio rei dá um jeito de não permitir que ele vá para o Vaticano. O Papa fez de tudo que podia para tentar se encontrar com Lutero em Roma. Mas ele ouviu muitos conselhos. Olha, não vai para Roma. Não é o melhor caminho. Eles estão querendo muito que você vá para lá. Vamos tentar trazer essa reunião para cá.
e essa reunião acaba acontecendo em Wittenberg, na Alemanha, né? E fica conhecida pelos séculos como a dieta de Worms. E essas são as palavras de Martinho Lutero. A reforma protestante estabelece, além de alguns personagens, né, como John Knox e João Calvino, que são responsáveis pela formação da doutrina logo depois do movimento protestante. São eles quem estruturam, dão as diretrizes, né? Olha, eu não estou aqui para, de maneira hipócrita, defender a possibilidade de que a igreja, ao ressurgir no movimento protestante, ela age de maneira perfeita. Não, temos exageros, né? Mas a igreja católica, ela não passa despercebida, né? Ela também se levanta com muita força contra a ação dos cristãos. Aleluia? Vou passar aqui rapidinho, para nós finalizarmos esse momento, a respeito dos termos da reforma protestante. Então, um deles é sola scriptura. Somente as escrituras. Os reformadores reafirmaram a supremacia das escrituras sobre a tradição. Olha, durante 1000 anos, a Igreja Católica criou rituais. O próprio batismo teve a sua configuração original distorcida dentro da Igreja Católica. Não sei se você já teve a oportunidade de participar de um batismo de um recém-nascido, por exemplo. Ela não tem nada a ver nos seus aspectos com o que acontece com Jesus, por exemplo, e o que João faz no Rio Jordão, enquanto pregava e anunciava a vinda do Cordeiro. Então, essa distorção, ela acontece por um desprezo que a Igreja Católica acaba desenvolvendo pelas próprias Escrituras. Então, um dos clamores que se assentam junto com a reforma protestante é o fato de que somente as Escrituras agora seriam supremas. Então, as doutrinas agora, elas precisam todas ser submetidas. Não tem nenhuma figura debaixo dos céus que sobreponha a própria Escritura. Então, é a palavra de Deus, né, a própria voz dele, e depois as Escrituras sagradas, em seguida a consciência do crente. Não era essa a estrutura que a Igreja Católica preservava. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Todas as doutrinas e ensinos estranhos, as Escrituras devem ser rejeitadas. A autoridade da Igreja precisa estar debaixo da autoridade da palavra de Deus. Nenhum dogma, experiência podem ser aceitos se não tiverem base na palavra de Deus. Olha, nesse período de 1000 anos que antecedem a reforma, aparecem muitas outras religiões, e são todas frutos de experiências místicas e espirituais que os homens acreditavam ter tido. É assim que nasce o Espiritismo, entre outras religiões. E elas nascem a partir de uma experiência que, de maneira sutil, vai se levantando e configurando doutrinas paralelas à doutrina das Escrituras, sem se submeter a elas. Então, o grito da reforma protestante traz aqui 5 solas. E a primeira delas é sola as Escrituras. São as Escrituras quem devem julgar as experiências, as palavras proféticas de conhecimento. A conduta do crente, ela não deve ser só confrontada moralmente, mas deve ser submetida ao crivo da palavra de Deus. Outra sola, sola fide, ou somente a fé. Os reformadores sublinhavam também a supremacia da fé sobre as obras para a salvação. A salvação não é mérito humano, conquistado pela prática de boas obras, mas é obra de Deus, recebida de graça pelo homem mediante a fé em Cristo Jesus. Então, outra coisa que é restaurada aqui e vence completamente a possibilidade de compra, de purificação e santidade é o fato de que somente a fé pode posicionar o homem na posição de alguém que pode ser salvo. Que a salvação é fruto da bondade de Deus, da graça de Deus para com os homens, mas para isso ela precisa se encontrar com alguém que crê. Amém? Então, somente as Escrituras, somente a fé são hoje os pilares do fundamento daquilo que nós estamos edificando. Efésios capítulo 2, verso 8, a Bíblia diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso é presente de Deus para que ninguém se glorie. E isso é que firma a nossa realidade com Cristo Jesus.
A terceira sola gratia, ou somente a graça. Os reformadores reafirmaram a doutrina apostólica de que somos salvos pela graça. A graça é um dom imerecido de Deus aos homens. O salário do pecado é a morte. Merecemos o juízo, a condenação, o inferno. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, suspende o castigo que merecíamos e nos dá a salvação que nós não merecíamos. E o nome disso é graça de Deus. É favor imerecido. Amém? Às vezes, nós somos contestados acerca daquilo que nós fazemos como igreja, mas fazemos e nos posicionamos de acordo com aquilo que está no nosso coração. Há 508 anos atrás, uma chama se acendeu no coração desses homens, e eles não queriam plantar nada novo, eles queriam só a restauração dos dias iniciais aos dos apóstolos da igreja do Senhor. Sola Christus, ou somente a Cristo. Os reformados deitaram por terra a heresia romana que afirmava ser o Papa o sumo pontífice, ou seja, o supremo mediador. Estribados na doutrina bíblica, reafirmaram que só Cristo é mediador entre Deus e os homens. Há único e todo suficiente Salvador. Nem Maria, nem os santos, nem os anjos podem ser nossos intercessores juntos a Deus. Isso é usurpação do ofício mediador de Cristo. Aleluia! Mas, pastor, o que muda com essas diretrizes, né? Eu anotei aqui também as 3 contra-reformas mais pontuais. Eu já falo da importância aqui dessas solas. Então, o primeiro deles, a primeira atitude, é o Concílio de Trento. Um elemento de combate à reforma conciliado ao poder da Igreja Católica, que durou cerca de 18 anos. Se iniciou em 1545, forneceu à Igreja Romana uma declaração completa de sua doutrina, enfatizando a franca oposição ao protestantismo. Foi neste concílio que os livros apócrifos foram incluídos no cânon, para dar sustentação a algumas heresias defendidas pela Igreja Romana. Então, olha só, no século XV, algumas atitudes da Igreja Católica permitiram que livros não canonizados, livros escritos fora da influência do Espírito Santo de Deus, promovido a partir de experiências humanas, fizessem parte das Escrituras Sagradas, a despeito de fortalecer a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Outra atitude contra a reforma é a Inquisição. Reacendeu-se a crença medieval de que era justo o uso de força contra a heresia, muitas vezes também chamada de bruxaria. Além de incitar os governos contra os protestantes, a Igreja Romana, pela Inquisição, esmagou o que havia de protestantes na Espanha e em Roma, na Itália. Em vários outros países, como Portugal e França, a Inquisição foi arrasadora no massacre aos protestantes. Até no Brasil, ela esteve presente no século XVIII. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil foi descoberto e colonizado por um país impregnado pelo catolicismo, a nação portuguesa. Mas alguns escoceses, franceses, protestantes desceram para a Bahia, a despeito de conhecer a novidade e também de trazer o conhecimento das Escrituras. Eles nem chegaram a descer ao território nacional brasileiro. Ali mesmo, a Igreja Católica, que havia chegado no território brasileiro, junto com os navios mercantes portugueses, se encarregaram de dar fim neles, e aqueles que ficaram de vir atrás das novidades que iam ser anunciadas pelos primeiros que vieram, perceberam que eles não iriam voltar. E a despeito disso, ao invés de vir para a América do Sul, eles cortam uma volta e vão parar nos nossos vizinhos, né? Na América do Norte, né? Se você olhar para o tipo de cultura e para o tipo de fundamento, né, que se estabelece entre os dois países, você consegue perceber que boa parte da diferença de cultura e mentalidade que há entre o Brasil e os Estados Unidos está na maneira com a qual nós fomos treinados inicialmente, colonizados, pode-se dizer assim. Mas houve iniciativa por parte do protestantismo.
Assim como a expansão marítima estimulava a expansão de novas terras, o protestantismo também crescia em poder e influência e queria mais territórios e mais cristãos protestantes, mas foram inibidos ali pela força do Império Português. Eu não sei se você sabe, mas a Espanha e Portugal são os pioneiros da expansão marítima. Então, a força dos navios mercantes estavam entre esses dois países, né? Então, não tinha muito o que fazer. Os navios eram grandes e reforçados, tanto para a exploração quanto para as guerras. E o terceiro é o Index. O Index condenava os livros com os quais a Igreja Romana não concordava. Olha só. Se um cristão passasse a escrever, como fizeram João Calvino, Agostinho de Hipona, passassem a escrever, assim como Martinho Lutero, os escritos tinham que passar pelo crivo do Vaticano, da Igreja Católica, e somente se tivesse aprovação podia ser impresso e circular nas vias nacionais, né? Hoje, às vezes, você fica assustado quando algum tipo de repreensão acontece nas redes sociais. Algumas redes sociais são bloqueadas, desabilitadas, né? Impedidas de fazerem seus pronunciamentos, e você acha, olha, a que ponto nós chegamos, né? Mas a maioria das vezes o ponto que nós vemos diante dos nossos olhos, ele não está começando agora, não é uma novidade desse tempo, é algo que já vem acontecendo há muitos anos, amém? Então, essas 5 solas reestabelecem a nossa estrutura e elas trazem de volta aquilo que Deus desenhou para que nós fôssemos, né? O sacerdócio universal do crente. Então, quando João vai descrever Jesus, ele é descrito como o verbo, ele é a palavra, porque ele veio dar voz aos homens, né? E isso faz de nós os proclamadores da verdade, do evangelho, da graça de Deus. Assentar-se em uma missa para ouvir o Papa tem poder suficiente para matar todo o potencial evangelístico que a mensagem do evangelho tem sobre nós. E durante 1000 anos a igreja amargou a paralisia por causa desse comportamento. Mas aprove Deus mover as suas pedras, mexer com os seus fundamentos e reacender a chama do avivamento por meio da reforma protestante. Aleluia! Então hoje não é dia das bruxas para nós, não é dia de sustos ou doces. Hoje é um dia muito importante porque é um marco na igreja do Senhor. Aleluia! Então, eu creio, assim como você que se reúne comigo nas casas, que a igreja não precisa de muita estrutura, nem de muito ensino, nem de muitos dogmas. A igreja só precisa de voz. Isso nos foi dado pela pessoa de Jesus Cristo, de maneira graciosa. Amém? Aleluia! Vamos ficar de pé para nós orarmos? Eu pedi para que, de maneira proposital, o Jefferson tocasse só essa música, né? Talvez você nunca ouviu, mas olha, vale a pena você baixar a letra, ler, porque foi o próprio Martinho Lutero quem escreveu. Embaixo dessa influência, mediante a muitas pressões ideológicas e também perseguições militares, ele escreve essa música, ela chama Castelo Forte, né? Nós vamos finalizar ouvindo ela e no final eu quero acender as luzes e quero orar com você, amém? Você pode aumentar para nós, colocar no começo? Ainda não dá para projetar a letra, né? Se não der, você abaixa aqui um pouquinho a minha luz e deixa a música tocar. Enquanto isso, o Espírito Santo de Deus vai ministrando ao seu coração. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo de Deus, fortalece-nos uma vez mais, motiva-nos. Estamos aqui para celebrar os marcos que o Senhor nos concedeu, para testificar de que até aqui a tua mão poderosa nos trouxe, e deve haver algo mais. Deve haver mais que isso, há muito mais prometido aos filhos. Nós cremos e por isso nós falamos, e nos apegamos a essa realidade, para a honra e glória do nome de Jesus. Com artimanhas e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. Aleluia. A nossa força nada
fim perdidos, mas nosso Deus socorro-nas e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se Glória. temos de perder. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Pode acender a luz? Deixa eu olhar na cara do povo. Afinal de contas é meu povo, senão eu não vinha numa latada dessa. Glória a Deus. Muito feliz, viu, irmãos, com a igreja que Deus nos tem concedido aqui, né? Vocês não sabiam que tinha um pastor artista, sabia? Também não, descobri aqui hoje de tarde. Amém? Muito feliz em você vir compartilhar. A minha pretensão, eu já tinha falado isso com alguns dos meninos do teatro, mas ainda não tinha visto assim florescer no coração. Eu falei, vou fazer a primeira vez, quem sabe, né? Então estão abertas, né, as inscrições para 2026, amém? Eu pretendo ficar só com a parte da pregação, mas já deu para ver que é fácil fazer, né? E eu reduzi muito aqui o script, podia escrever muita coisa aqui. Podíamos fazer aqui uma peça, talvez 20, 30 minutos, se tivéssemos mais pessoas, né? Mas eu acho que foi o suficiente para te encorajar, amém? E colocar numa posição especial esse momento. Então, dia 31 de outubro, não deixe o seu filho e a escola dele roubar a sua atenção, né? Porque acaba resumindo. Eu nem quis fazer vídeo de Halloween, até me sugeriram, eu falei, não vou, porque esse assunto para mim está resolvido, isso não existe dentro da minha casa, então eu vou falar daquilo que interessa, vou falar da igreja do Senhor. Aleluia, os irmãos gostaram? Aleluia, espero que tenha ficado um bom vídeo, né? A gente vai soltar isso aí, porque eu acho que não tem muita igreja aí sendo pastoreada por Lutero não, né, amor? Aleluia, então feche seus olhos, deixa eu orar por você. Graças nós te damos, Senhor, porque o Senhor tem manifestado a sua bondade sobre as nossas vidas. Que os seus olhos sejam guardados pelo poder do Espírito Santo de Deus, seu coração aquecido nesse dia tão especial, dia de celebração, dia de vida, dia de celebrar aquilo que o Senhor tem promovido no nosso meio, e esse é só o princípio das conquistas que o Senhor tem para nós. Que o Senhor te guarde em todos os seus caminhos, você tenha uma ótima noite, no nome de Jesus, se coloque amanhã de pé com muito vigor, força e disposição, que nós temos um encontro poderoso pela frente. Aleluia!